Cálculo 1 da licenciatura EAD. Então hoje eu vou falar um pouquinho de limites infinitos e limites no infinito, ok? Primeira coisa é o seguinte, vamos sempre dar uma noção intuitiva do que seria limites infinitos, tá ok? Vamos considerar a função 1 sobre x ao quadrado. Observe o seguinte, ó. Se x se aproxima do zero, x ao quadrado, obviamente, o quadrado do número também se aproxima do zero, tá? Então, se esse número é muito pequeno, o inverso dele é muito grande. Então, observa que 1 sobre x ao quadrado, quando x se aproxima do zero, é muito grande. O que é que isso quer dizer? De fato, os valores de f de x podem ser tomados arbitrariamente grande se, obviamente, pensarmos que os valores de x se aproximam do zero. Como é que isso é indicado? Isso é indicado exatamente pela fórmula que a gente já conhece. A diferença é que agora eu tenho esse limite indo para infinito. Tá? Como sempre, a gente vai dar duas definições. Primeiro, a intuitiva. Então, o que seria essa definição intuitiva? Como é que a gente pode ver isso de forma, digamos assim, filosófica da situação, né? Então, seja f uma função definida a ambos os lados de P, ou seja, pela direita ou pela esquerda, tá? Definida a ambos lados de P. Exceto, possivelmente, no próprio P. Então, o que é que a gente quer? O que seria o limite de f de x quando x tende a P ser mais infinito? O que é que isso quer dizer? Significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tomando valores de x suficientemente próximos de P. Como fizemos no caso anterior, lembra? Se x se aproxima de zero, x ao quadrado também, então o inverso fica muito grande quando x se aproxima de zero. Então esse limite vai para mais infinito. A mesma coisa é aqui. Intuitivamente significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes sempre que x estiver suficientemente próximo de P. Analogamente, a gente pode definir o que é o limite de x tendendo a P da f de x ser menos infinito. Ou seja, significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, porém negativos, tomando os valores de x suficientemente próximo de P. Então, analogamente, o que é que a gente consegue? A gente consegue também o seguinte, o que seria, o limite de f de x quando x tendendo a P ser menos infinito. Significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, porém negativos, porém negativos, tomando valores de x suficientemente próximos de P. E, obviamente, o que é que a gente tem? Obviamente, a gente tem uma definição análoga no caso dos limites laterais. Tá? Definição análoga no caso de limites laterais. Ou seja, quando x tende a P pela direita, ou x tende a P pela esquerda. Então, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado, a gente viu, né?
O f de x igual a 1 sobre x ao quadrado implica que o limite de f de x quando x tende a zero é mais infinito. Só que se eu tomar, por exemplo, g de x igual a menos 1 sobre x ao quadrado, então esse limite quando x tende a zero da g de x é menos infinito. Obviamente, os termos ficam grandes, contudo, negativo. Tá ok? Mas tá, e como é que a gente pode dar uma definição através uma definição formal de limite infinito, tá? Então vamos dar uma definição formal de limite infinito, ok? Que diz o seguinte, essa definição é a definição formal, definição que limite infinito. O que é que diz a definição? Seja f uma função definida no intervalo aberto contendo P, exceto possivelmente contendo P, exceto possivelmente no próprio P. Ou seja, como a gente tinha anteriormente, lembra? A gente pegou a função f, uma função definida em ambos os lados de P, exceto possivelmente no próprio P, tá bom? A gente não sabe se ela está definida exatamente no P. Então, diremos que o limite de f de x quando x tende a P é mais infinito se, dado K positivo, existir um delta positivo, tal que f de x maior que K para todo x menos P menor que delta positivo. Tá? E da mesma forma, a gente tem que o limite de f de x quando x tende a P é menos infinito, se, dado agora o K negativo, existir um delta positivo, tal que f de x menor que K para todo x menos P menor que delta, em modo. Tá? Então, nesse caso, você também pode definir, e eu deixo como exercício para vocês, as definições precisas dos limites laterais infinitos, ou seja, x tendendo a P pela direita de f de x mais infinito, x tendendo a P pela esquerda de f de x sendo menos infinito, e assim sucessivamente, tá ok? Então, uma definição simples aqui, né? Ou melhor, considerando o exemplo parecido com o que a gente iniciou a aula, vamos fazer um exemplo. É se a gente pegar o seguinte, prove que limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, isso daqui é mais infinito. Ora, solução, o que é que a gente quer? Dado K positivo, queremos encontrar delta positivo, tal que se 1 sobre x for maior que K, da definição, f de x é 1 sobre x, sempre que exatamente essa relação se verifica. Mas, ora, isso é equivalente ao quê?
Ou seja, x é menor que 1 sobre k, sempre que 0 é menor que x é menor que delta. O que isso nos sugere? Sugere que a gente deve tomar delta igual a 1 sobre k. Isto nos sugere que delta é igual a 1 sobre k. De fato, seja k positivo, escolha delta igual a 1 sobre k. Se 0 é menor que x, que é menor que delta, então 1 sobre x é maior que 1 sobre delta, que é exatamente o meu k. Logo, o que é que a gente tem? Isso é equivalente a dizer que o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, é exatamente mais infinito. Ok? Uma questão simples, mostrar que o limite de 1 sobre x vai para mais infinito. Tá? Então, com isso em mãos, lembrem que aquelas propriedades de limite também se verificam. Tá? A soma de limites de x tendendo a p de duas funções tendendo a infinito, a soma delas vai para infinito, o produto também, ok? Se a gente tiver uma finita e uma infinita, produto dessas duas funções, dependendo, pode ser mais infinito, dependendo do valor de L, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, suponha que limite de f de x, quando x tende a p, é L, e limite de g de x tendendo a p, seja mais infinito. Então, o que é que a gente tem? A gente tem duas possibilidades do produto. O limite, tá, de f por g pode ser mais infinito, quando x tende a p, se L é positivo, ou pode ser menos infinito, se L é negativo, tá ok? Então, isso são propriedades que advêm do que foi feito até agora, tá? Agora, observe o seguinte, tá? Observe o seguinte, é uma observação, né? Quando a gente vai falar agora de limites tendendo a limites sendo infinito, a gente tem que ter cuidado, tá? Então, o que é que a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter cuidado que agora a gente tem dois símbolos, né? A gente tem o mais infinito e menos infinito, né? Então, a partir disso, o que nos sugere as definições acima? Sugere que a gente tem uma operação entre esses símbolos. Por exemplo, se isso aqui, o produto de mais infinito e menos infinito, a gente vai sempre considerar sendo menos infinito, tá? Observa que eu tenho um sinal de menos aqui. A mesma coisa é, se eu tiver um número finito multiplicado por menos infinito, isso pode ser mais infinito, isso pode ser mais infinito, se L é positivo, tá? Se L é negativo, desculpa, ou menos infinito se L é positivo, ok? Além disso, surge um problema. A gente tem o que a gente chama de indeterminação, tá? Observa que quando a gente está trabalhando com esses limites infinitos, coisas desse tipo são indeterminações. Tá? Isso tudo aqui são indeterminações e a gente vai ter que encontrar métodos, que vai ser visto aqui no curso, que nos ajude, de alguma forma, a resolver esses probleminhas. Tá? Esses probleminhas. Esses aqui são indeterminações. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar e com isso aqui vamos calcular, por exemplo, de forma fácil, um exemplo.
a gente finalizar. Exemplo, calcule limite de x tendendo a 1 pela esquerda, de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Como é que a gente faz isso? Note que, solução, note que x ao cubo menos 1 pode ser escrito como x menos 1, x ao quadrado mais x mais 1. E x ao quadrado menos 2x mais 1 pode ser escrito como x menos 1 ao quadrado. Ora, portanto, o limite de x tendendo a 1 pela esquerda de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1 é quem? É limite de x tendendo a 1 pela esquerda, x mais 1, x menos 1, x ao quadrado mais x mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. E agora sim eu posso fazer a simplificação, já que eu estou tomando o limite. Tá ok? E o que é que eu vou concluir? Quando x tendendo a 1 pela esquerda, isso daqui é exatamente... Isso é exatamente menos infinito vezes 3, que é igual a menos infinito. Tá? Observa que nesse caso eu tenho exatamente uma relação como a discutida anteriormente. Eu tenho um limite finito, tá ok? Multiplicado por menos infinito. Então, nesse caso, menos infinito. Um número muito grande e negativo. Tá bom? Então, isso é mais uma aulinha de cálculo 1 e na próxima aula a gente vai ver limites no infinito.